Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. E hoje estamos iniciando o nosso 14º episódio com o tema Gosto de Você, mas vou descer nessa estação. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o nosso tema de hoje, né? Eu particularmente gosto de enxergar muito a vida como um trem, né? Porque o trem ele passa por diversas estações e cada estação ela tem um significado, tem sua importância, tem o seu momento de chegadas e partidas na nossa vida, né? Então, toda vez que o trem ele para em algum lugar, algumas pessoas sobem e outras descem. E isso também acontece na nossa vida, né? Dependendo da estação e do momento que a gente se encontra, tem algumas pessoas que chegam e tem algumas pessoas que saem. Então, eu gostaria de começar perguntando, você consegue identificar o momento que o ideal é você descer naquela estação, você sair da vida de outra pessoa? Então, eu acho que a gente parte muito dessa compreensão desse momento, sabe? Que o ideal é a gente não estar mais na vida de determinadas pessoas. E isso acontece por diversos fatores, e isso também não acontece apenas nos relacionamentos amorosos, como também acontece nas relações familiares e também nas relações de amizade. Então a gente precisa entender quando a gente já não cabe mais ali, sabe? Quando a gente já não tem mais espaço na vida do outro. Onde o ideal é que a gente realmente já siga nosso caminho sem aquela pessoa e que ela siga sem a gente, ou também que a gente consiga entender que aquela relação não está sendo saudável e que o melhor é que isso aconteça. Então, é uma decisão que não é fácil, primeiro de tudo, porque normalmente, né, como o próprio tema diz, gosto de você. Então, é difícil abrir mão das pessoas que a gente gosta, sabe? E que a gente ama também, né? Porque existe uma diferença grande. Eu quis colocar gosta porque às vezes a gente gosta, mas não é um sentimento tão forte, tão profundo de amor ainda, sabe? Seja numa relação amorosa, familiar ou de amizade. Mas que a gente gosta da pessoa e se a gente amar é que é mais difícil ainda. Mas infelizmente algumas relações elas têm que chegar ao fim porque é o melhor para ambos, né? Ou o melhor para uma das partes porque já não está sentindo que a relação é tão saudável, que aquela troca já não é tão agradável como deveria ser, e o ideal é que realmente você se retire daquele lugar, que aquele lugar já não está sendo mais tão acolhedor, tão amoroso, tão recíproco quanto você gostaria que fosse. E a gente precisa entender e identificar isso. E a partir do momento que a gente consegue identificar que essa relação já não é tão saudável, já não faz mais tanto sentido, a gente simplesmente se retirar. E isso vale também para as relações novas, inclusive, né? A gente às vezes está numa relação nova de conhecimento, né? Uma amizade que conheceu há pouco tempo, mas vê que não encaixa tão bem, que a pessoa não tem a mesma sintonia que você, que as ideologias, os princípios e valores já não são ou não são tão parecidos com você, né? Porque, na verdade, toda relação está começando, está naquela fase inicial, você está conhecendo a pessoa, né? Então, não é o já não tá mais no mesmo sentido, nos mesmos valores. Na verdade, você percebeu no início da relação que vocês não se encaixam tanto quanto você gostaria que encaixasse. E aí cada um segue o seu caminho, né? Até porque a vida é essa trajetória, né? E aí a gente vai para uma nova estação, vai para um novo ciclo. E a gente vai entendendo quem é que deve chegar, quem é que deve sair. E a gente vai passar por essas fases inúmeras vezes ao longo da nossa vida. E é muito bom, sabe? Porque eu acho que renova a gente quando a gente conhece outras pessoas, quando a gente se permite a iniciar, investir em outras relações, né? Então tudo isso a gente vai construindo ao longo da vida e a gente vai trazendo inúmeros aprendizados e claro que valorizando também quem continua, né, na nossa vida, quem mesmo que a gente vá passando por diversas estações, permanece lá conosco e a gente também deve celebrar essas pessoas que escolhem e desejam permanecer na sua vida, né? Isso prova, isso mostra que nós temos relações saudáveis e que essas relações saudáveis elas devem ser valorizadas. A gente nunca deve abrir mão disso. Então é muito importante que a gente primeiro identifique, né?
e que tome uma decisão, porque tudo parte de uma decisão. Você identificar e não fazer nada com isso também não vai adiantar de muita coisa. Então, você identificar que uma relação não é saudável, já não faz mais tanto sentido para você, e você não coloca um ponto final nisso, você não toma uma decisão em relação a isso, você vai ficar adiando, né, e por vezes até atrasando a sua vida por manter alguém que já não deveria estar ali ocupando aquele espaço. Então, é muito importante que a gente também consiga identificar o momento de realmente seguir. Dizer, olhem, foi bom até aqui, foi bacana, vivemos coisas maravilhosas, mas daqui pra frente nossa vida vai tomar rumos diferentes, caminhos diferentes, você segue sua vida, eu sigo a minha e tudo certo, né? E mais uma vez reforçando, eu tenho plena convicção de que isso não é uma decisão fácil, certo? Tem algumas relações que a gente simplesmente vai se afastando de forma gradativa, de forma natural, né? Principalmente em relação às amizades. Então é algo que a gente talvez não sofra tanto esse impacto do rompimento, porque é algo que foi se naturalizando, né, na nossa rotina, na nossa vida, e quando a gente menos percebe, já estamos em sintonias completamente diferentes, já não estão mais próximos mesmo, e a vida simplesmente seguiu. Então, acho que esse tipo de rompimento ele acaba sendo um pouco mais fácil, sabe? Mas algumas relações que você está extremamente envolvido, que o sentimento é muito grande, é muito forte, provavelmente de amor, realmente esse rompimento, esse eu preciso descer nessa estação, não é fácil. Mas aí a gente vai trabalhando isso dentro da gente, entendendo que a gente desce naquela estação e a gente vai subir em outra, né? A vida segue, a vida continua e a gente precisa seguir com a nossa, fazendo escolhas que realmente nos façam bem, que sejam saudáveis pra gente, né? E eu gostaria muito de tocar aqui num dos pontos que eu acho que é primordial da gente entender e o mais difícil da gente aceitar, que é o rompimento das relações familiares, né? A gente precisa entender que, apesar de ser família, sangue do nosso sangue, tem algumas relações que elas não são saudáveis. E eu acho que essas são as relações mais difíceis da gente fazer esse rompimento, sabe? De entender que não cabe mais permanecer na sua vida, não tem mais sentido, sabe? As relações, elas estão arruinadas, desgastadas, e aí é o momento de dizer, olhem, sei que somos familiares, sei que temos o mesmo sangue, mas não faz sentido a gente manter uma relação daqui pra frente, até porque normalmente quando a gente chega a esse ponto de identificar esse tipo de coisa e de desejar e de fato fazer esse rompimento, é porque provavelmente muita coisa já aconteceu. Então a gente precisa também seguir de forma leve, porque às vezes você manter uma pessoa na sua vida, mesmo que seja um familiar, seja uma forma de você estar se maltratando, se machucando, se colocando em último plano só porque é um familiar. E não é isso que nós deveríamos fazer. Não estou dizendo que diante de qualquer briga, de qualquer discussão, de qualquer coisa boba e simples, a gente vá se desfazendo das pessoas. Não é sobre isso. É sobre aquelas relações que realmente não estão sendo saudáveis, muitas vezes até agressivas, sabe? E lembrando que violência, ela não só é física, existe a violência psicológica, a violência emocional, certo? E como a gente escuta muitas vezes, né, ao longo da vida, acho que todo mundo já tem ouvido em algum lugar, né, que às vezes as palavras, elas machucam, elas ferem mais do que uma agressão física. Isso de fato é verdade. Então, se é uma relação de violência, qual o sentido manter? Qual o sentido de continuar com ela? Então a gente opta por fazer esse rompimento. Eu tenho rompimentos na minha vida, nessa área familiar, que não foram rompimentos fáceis, mas que eu sabia que era o mais saudável para mim. E se me perguntarem, falo de coração aberto que eu não me arrependo de ter me afastado dessas pessoas, porque eu me escolhi naquele momento, sabe? Era manter a relação ou você naufragar, você afundar, você entrar num poço sem fundo, sabe? Então eu precisava, diante daquelas situações, me escolher. E foi o que eu fiz, eu me escolhi,
sabe? E eu tornei a minha vida mais leve com o rompimento dessas relações. Eu não estou dizendo que seja de forma definitiva, faz alguns anos, mas lá na frente, não sei, só Deus sabe dos planos dele, né? Que podemos voltar a ter alguma relação em algum momento, mas que eu estou muito em paz com essa decisão e ao longo desses anos me fez muito bem esse distanciamento, sabe? E é sobre se escolher, sobre você desejar o que é melhor para sua vida, sabe? Se não tá uma relação saudável, não tá uma relação recíproca, não faz sentido a gente manter, mesmo que seja um relacionamento familiar com alguém do nosso próprio sangue. E não quer dizer que lá na frente a gente não possa voltar a ter alguma relação. Eu acho que algumas coisas, elas precisam de tempo para serem curadas, para serem cicatrizadas, né? E lá na frente talvez faça sentido um diálogo, um reconciliamento, né? Porque vale muito lembrar também que às vezes a gente se distancia, desce numa estação na vida de uma pessoa, mas isso às vezes não é algo definitivo, sabe? É porque de fato aquelas pessoas elas precisavam desse distanciamento que às vezes dura dias, meses ou até anos, e que lá na frente a vida vai dar um jeito de fazer com que essas pessoas se reconectem, se reencontrem, né? Então, tudo, acredito eu, faz parte das minhas crenças, está sendo administrado, né? Direcionado por Deus, né? Ele sabe todas as coisas, então ele vai saber o momento ideal para que cada coisa aconteça, seja na questão do afastamento, seja na questão de uma reconciliação, ou seja, na questão de um rompimento definitivo, porque também tem horas que isso acontece. E a gente precisa estar aberto para entender o momento de que o ideal é isso, fazer essas escolhas que são saudáveis, mas que não são fáceis, e seguir com a vida, porque a vida, no final das contas, é sempre sobre isso, né? E a gente precisa entender também que às vezes existe o outro lado da história, né? É quando o outro decide sair da nossa vida. Ele decide descer daquela estação. E aí eu pergunto a você, como é que você fica quando alguém que você gosta, quando alguém que você ama, decide sair da sua vida, escolhe sair da sua vida? Isso é uma coisa que a gente nunca pode controlar. Nem de quem chega, nem de quem sai, sabe? O que a gente pode fazer é cultivar, né? Cuidar dessas relações que importam pra gente, para que as pessoas permaneçam o máximo do tempo possível. Mas a gente nunca vai ter o controle por completo de quem fica e de quem sai, certo? E é muito interessante que até nas relações de casamento de muitos e muitos anos, né? Às vezes de 30, 40 até 50 anos de casado, e chega um momento que eles se divorciam, né? E muita gente se pergunta, mas por quê? Não sei o que lá. E é muito da gente entender que a gente não tem controle sobre a escolha do outro. A gente tem controle sobre as nossas ações. E às vezes até a gente age de forma irracional, né? Mas a gente nunca vai ter controle sobre as ações do outro, sobre as escolhas do outro. Então, enquanto o outro está na minha vida, o que eu posso fazer é cultivar aquela relação, é cuidar, é ser zeloso, é amar, sabe? Então, isso vai fazer com que a pessoa deseje permanecer na minha vida. E provavelmente, algumas relações, elas duraram mais tempo exatamente porque houve tudo isso. Mas quando a gente descuida, né? Quando a gente não zela tudo isso, o outro pode simplesmente desejar, querer sair da nossa vida. E aí a gente precisa entender que ele tem direito disso, certo? Ele tem o poder de escolher, o poder de decisão, porque a vida dele, ele tem que fazer as escolhas que fazem sentido para ele. E aí se alguém decide sair da nossa vida, é um momento, né? Dado a importância que a pessoa tinha pra gente, da gente refazer, se reconstruir e pensar a vida além daquela pessoa. Sim, a partir daqui, o que é que eu vou fazer? Quem eu vou ser? Quem eu sou de verdade? O que é que eu quero pra mim? Então são algumas perguntas que a gente vai fazer e que a gente só vai ter essas respostas parando para se ouvir.
Não vai ser um amigo, não vai ser um familiar, não vai ser um colega de trabalho, não vai ser terceiros que vão nos dar essas respostas. São a gente parando para se ouvir, entender e escutar o nosso coração, o que é que a gente quer de fato, o que é que a gente deseja e se refazer, né? Porque dependendo desse rompimento, não é fácil, a gente pode entrar numa fase muito obscura da nossa vida. Mas a gente tem que entender que a vida, apesar de ser cheia de altos e baixos, a gente tem que se esforçar quando tá embaixo para não se manter lá, sabe? A gente tem que fazer escolhas que nos tirem daquele lugar. Ah, eu cheguei no fundo do poço, mas tu vai ficar aí, tu vai se entregar? Qual o sentido da tua vida para isso, sabe? Então, a partir desse momento que você se encontra em um lugar onde você não gostaria de estar, então é o momento de você começar a trabalhar as suas escolhas, as suas decisões e se tirar daquele lugar, certo? O outro foi embora, tá fazendo a vida dele, tá se reconstruindo e você tem que fazer a sua. Vai ficar aí parado, sofrendo, lamentando por quem decidiu ir embora? Obviamente que não. Então foi muito disso do que eu trouxe também para a minha vida. Quando algumas pessoas decidiram sair da minha vida, inclusive algumas pessoas, né, alguns familiares, pode-se dizer assim, e eu simplesmente, tá tudo certo, você fez suas escolhas, você se escolheu, se priorizou, quis sair da minha vida, então siga seu caminho, que agora eu me escolho, eu me priorizo e eu vou construir a minha própria história, sabe? Então é muito sobre isso, é sobre você tomar posse da sua própria história, da sua própria vida e você direcionar num caminho que faça sentido para você, sabe? E a gente vai passar, nós, quantos seres humanos, nós somos muito adaptativos. Então a gente se adapta muito à realidade que a gente se encontra, certo? Então a gente vai se adaptando à nova realidade, vai se refazendo, vai se reconstruindo e vida que segue. Porque o trem ele vai continuar seguindo a sua rota, independente de quem desceu e de quem subiu naquela estação. Então a gente precisa muito entender tudo isso. E vale ressaltar que às vezes algumas pessoas elas saem da nossa vida também por um período. Às vezes faz parte de um plano, está acima de nós, que a gente não entende e tudo mais, né, naquele momento. E que lá na frente a gente volta a se reencontrar, volta a se reconectar, seja com familiares, seja com amigos, seja até na parte de relacionamento afetivo, amoroso. Mas é muito importante que quando esse tipo de coisa aconteça, a gente também esteja atento a alguns detalhes que eles precisam acontecer. Não é só chegar e fingir que nada aconteceu e vamos embora retomar de onde parou. Não, porque tiveram acontecimentos para que o rompimento acontecesse, certo? Houve um afastamento, o tempo passou, então a realidade daquele período lá atrás não é a mesma realidade atual e é preciso que exista conversas, exista diálogos para que se entenda todo esse contexto, né? Para que essas coisas que ficaram soltas, que ficaram pendentes, sejam resolvidas, né? As famosas conversas difíceis. E eu acho que o principal de tudo, que se houve foi um rompimento, que houve muita mágoa, muito ressentimento, muita coisa, é preciso que seja explícito o pedido de perdão, né? Para que a relação ela seja reconstruída, é preciso que a pessoa externalize, né, que está arrependida, que deseja reconstruir aquela relação, que reconheça os seus erros, né? E a partir de tudo isso, realmente a gente pode recomeçar a história, eu diria até a partir do zero e não de onde parou. Porque a partir daquele momento o desejo é de continuar, de construir uma nova história. Fica a experiência lá de trás, nunca é totalmente do zero, obviamente. Mas a gente deixa lá para trás aquele de negativo que aconteceu, né? Dependendo do que foi, do desejo de recomeçar de ambos os lados. E a gente simplesmente segue o caminho em conjunto novamente, porque as conversas foram tidas, essas pendências foram resolvidas e o perdão aconteceu, né? De importante de quem magoou, pedir perdão, e de quem foi magoado de externalizar também que perdoa, né? Então acho que é muito importante quando existe o desejo de refazer a relação, de reconstruir, de que esse tipo de coisa aconteça, dos diálogos difíceis e dos pedidos de perdão que são necessários para que a relação ela continue de forma saudável.
Porque uma pessoa que ela não consegue reconhecer os seus erros, ela não consegue reconhecer as suas falhas, eu particularmente, quanto pessoa, isso é uma opinião minha, eu vejo que uma pessoa dessa ela não evolui, ela fica estagnada e é uma pessoa que não vale a pena ter por perto, sabe? Se ela não consegue reconhecer os próprios erros. Então isso vai refletir sobre a relação. Então é importante que ela reconheça. Então é muito importante que a gente tenha todos esses tipos de diálogos difíceis que são necessários e que refaça essas relações quando fizer sentido pra gente, certo? Então quero muito que vocês entendam isso. Se escolha, certo? Se você sentir que é o momento de descer na estação da vida de outra pessoa, desça. Se você sentir que é uma relação que você ainda quer manter, que você quer reconstruir, tenha as conversas difíceis que são necessárias. Conversem olho a olho, cara a cara, sabe? Seja honesto e transparente em relação ao que você sentiu, em relação ao que você está sentindo, em relação ao que você passou, que essas relações elas podem ser reconstruídas. Mas se você vê que realmente é uma relação que não é saudável, simplesmente desça dessa estação e nunca mais volte para ela. Siga seu caminho, pegue um outro trem, refaça a sua história, se reconstrua, se priorize e se escolha, porque esse é o caminho que vai fazer total sentido e que vai fazer a gente feliz. Eu acho que a gente nunca se arrepende quando a gente percebe que se priorizou. Então lá na frente, né, de imediato, no momento pode não fazer sentido, mas lá na frente vai fazer. Então, quando necessário, desça sim da estação, certo? E reconstrua a sua história. Então, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Quero mais uma vez pedir que vocês sigam o canal, curtam, comentem, compartilhem, né? Então, se tiver aí nas suas redes sociais, o Instagram, o Spotify, o YouTube, então sigam todas essas redes, né, do Conversa de Travesseiro, compartilhem nessas redes, mande para as pessoas que talvez estejam precisando dessa mensagem, certo, de hoje. E espero de verdade que tenham gostado de fazer companhia, de estar aqui mais uma vez conversando de amigo para amigo, que é o que a gente faz sobre essas coisas da vida, sobre as nossas experiências e tudo isso que faz sentido pra gente. Lembre mais uma vez que se priorizar, você nunca vai se arrepender por fazer isso. Se escolha mais vezes. Abraços e até a próxima.